E aí galera, beleza? Estou aqui de novo, professor Sandro, para bater um papo com vocês sobre os 5 eixos cognitivos do Enem e a importância da leitura. Galera, muitos alunos me procuram e falam que se inscreveram para o Enem, que tem que estudar para o Enem, dúvidas. Sendo que a maioria dos alunos não buscam entender como é essa prova, ou em que eixos essa prova se baseia. E muitos deles, muitos alunos, nem sequer leem o edital da prova. Como é que você vai fazer um concurso sem você entender quais os eixos norteadores deste exame? Então, vamos lá, acompanhe comigo, vou bater um papo com vocês sobre os 5 eixos. O primeiro eixo cognitivo do Enem recebe o título de dominar linguagens. O que esse eixo quer de você? Ele quer que você tenha a capacidade de prever o seguinte aspecto: dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa. Ou seja, galera, a palavra em si, linguagens, posta da forma como está compreendida pelo primeiro eixo cognitivo, não diz respeito apenas à palavra escrita, mas sim outros elementos que a linguagem adquire, como por exemplo, a linguagem de quadrinhos, a linguagem de charge, a linguagem jornalística, a linguagem de gráficos e por aí vai. Então, Bacurinho, você tem que colocar na sua cabeça que você tem que adquirir a habilidade de conseguir ler, aprender a ler várias formas de leituras. O pedagogo Paulo Freire dizia que antes de aprendermos a ler a palavra escrita, devemos aprender a ler o mundo. Então você precisa saber ler outros elementos, precisa conseguir interpretar e decodificar outros elementos do seu mundo, ao seu redor. O segundo eixo cognitivo do Enem tem como título Compreender Fenômenos. Construir e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos históricos geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. Aqui, galera, é interessante que vocês peguem o conhecimento de diferentes áreas combinados para que você possa ter um melhor entendimento de um mundo que o cerca. Os 5 eixos cognitivos norteiam toda a prova do Enem, todas as questões. No entanto, a maioria das pessoas pensam que esses eixos só dizem respeito à redação. Por quê? Porque os 3 últimos eixos que nós vamos ver agora, ele tem uma força maior a respeito ou concernente à redação. O terceiro eixo diz respeito a enfrentar a situação problema. Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas para tomar decisões e enfrentar a situação problema. O que o Enem adora colocar? Ele coloca uma questão com um problema para que você possa solucioná-lo. Esse problema, ele pode ser um problema matemático, ele pode ser um problema das ciências da natureza, como química, física, ou qualquer outra área do conhecimento. Pode ser também um problema de linguagem. Por isso, a importância de todos os eixos estarem intrinsecamente conectados, arrumados, organizados na sua mente, certo? Mas você não vai para uma questão da prova procurando buscar saber qual eixo ela quer tirar de você. Você tem que criar essa habilidade. E essa habilidade você só pode adquiri-la através do estudo. Você só pode adquirir essa habilidade através da leitura. Quarto eixo é um dos mais problemáticos e difíceis para a redação. Esse eixo diz respeito ao quê? À criação de uma argumentação. Acompanhe comigo. Relacionar informações representadas em diferentes formas e conhecimentos disponíveis em situações concretas para construir argumentação consistente. A construção de argumentação, galera, vai muito de quê? Vai muito de toda a bagagem cultural, intelectual, artística que você construiu. Isso também tem um viés muito importante, que é o viés político da prova, onde nós vamos perceber a sua maior ênfase no 5º eixo cognitivo. Acompanhe comigo o 5º eixo cognitivo, que vocês vão entender essa situação da construção da argumentação e a relação com a política. O 5º eixo cognitivo diz respeito a elaborar propostas. Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. 2 conceitos imprescindíveis para a compreensão mais elaborada desse 5º eixo cognitivo: valores humanos
e diversidade cultural. Portanto, galerinha, eu costumo dizer para meus alunos, quando você vai fazer a prova do Enem, independente dos seus princípios, da sua religião, de suas convicções políticas, vocês precisam levar esses dois conceitos consigo. Por quê? Porque é uma prova de viés político, é uma prova de cunho político e, acima de tudo, os direitos humanos. Você não pode, de forma nenhuma, desrespeitar os direitos humanos. Então, independente de sua convicção, Deus não vai lhe castigar, Ele não vai estar lá no céu mandando um raio para lhe queimar, porque a prova, sei lá, trouxe como questão o casamento homoafetivo e você não concorda, e aí Deus vai lhe castigar por causa disso, não. Pessoal, eu não sei vocês, mas eu amo ler, adoro. Sou apaixonado por livros. Tenho uma pilha de livros, uma biblioteca gigante que praticamente eu li, sei lá, 30% deles. Sou um aficionado por livro. Quem ama a leitura, quem gosta de leitura, não compra livro apenas para ler. Compra livro para ter. Né? E eu tenho um pouco desse defeito, desse vício de comprar livro e tal. Mas eu fui uma pessoa que aprendi a ler muito, muito tarde. Talvez você diga, ah, Sandro, mas eu não tenho o hábito de leitura. Não tem como você fazer essa prova, não tem como você se dar bem nessa prova, se você não começar a mudar o seu hábito. Você tem que adquirir o hábito de leitura. A leitura ela pode transformar a sua vida, a leitura pode transformar o seu mundo. A leitura simplesmente pode tirar uma criança de um patamar educacional e social miserável e dar a ela, através do estudo, uma condição de vida um pouco melhor. A leitura simplesmente ela liberta, a leitura ela é capaz de fazer você viajar e a leitura ela simplesmente pode levar aos caminhos mais incríveis e interessantes do mundo, aos pensamentos e imaginações mais incríveis do mundo. Mas o que você deve ler? Você deve ler tudo, você tem que ler de poesia, a conto, a crônica, tudo. Tudo é importante para quem é apaixonado pela leitura. Minha dica para vocês, uma dica de coração, procure a cada dia buscar ler, ler, ler e ler. Se você não tem esse hábito, com o tempo você vai adquirindo. Você vai lendo uma página, 2, 3, vai lendo um livro mais fininho, mais simples, um romance mais infanto-juvenil. E aí você vai adquirindo habilidade, até você começar a ler grandes obras da literatura brasileira e da literatura mundial. Ou até textos acadêmicos e científicos com uma escrita e uma elaboração mais difícil. Segundo o filósofo René Descartes, a leitura de bons livros ela é como uma conversação e um respeito com os homens honestos de séculos passados. Ou seja, quando você lê grandes autores, é como se você batesse um papo com essa galera. Galerinha, vem comigo que eu vou dar 3 dicas de leituras que marcaram a minha vida. Galera, 3 dicas que marcaram a minha vida como um leitor. A primeira delas, sem dúvida, é Dom Casmurro, de Machado de Assis. Para mim foi uma obra assim, incrível, que mexeu comigo, me fez adentrar no universo da literatura brasileira e acredito que a maioria das pessoas começam lendo a literatura brasileira através de Machado de Assis. Uma segunda dica, de uma leitura já um pouco infanto-juvenil, um tanto meio adolescente, meio jovem, foi O Mundo de Sofia. Sou formado em filosofia por conta desse livro. Eu amava filosofia desde criança, mas não sabia que o tipo de conhecimento que eu amava e fazia era, de fato, filosofia. E quando eu fiz seminário teológico, eu estudei uma disciplina chamada Filosofia e Fé Cristã, e lá nós tivemos que ler o livro O Mundo de Sofia. Foi um livro brilhante, eu adorei o livro, tanto que eu sou um fã do autor Justin Gardner. E um terceiro livro que eu poderia colocar na minha lista como imprescindível, já é uma leitura de ficção, já é uma leitura puxada para um universo mais de aventura, sem sombra de dúvida foi O Hobbit, do R.R. Tolkien. Nos próximos vídeos a gente conversa um pouco mais sobre leitura, sobre literatura, e eu prometo dar algumas dicas de obras que vocês irão ler e que vocês jamais se arrependerão, jamais se arrependerão de ter gastado tempo com essas obras. Um abraço e até o próximo vídeo. Ah, não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal, curtam a nossa página no Facebook, vai rolar alguns sorteios de livros e de alguns produtos ligados a esse universo nosso cult, meio de estudo, intelectual e tal. Galera, quem gostou, se inscreve lá no nosso canal 10 Minutos e um Café. Por favor, dá um like e faz algum comentário. Dê dicas de vídeos, fala alguma coisa que você quer saber, que eu procurarei estudar e trazer para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.